Então, boa noite a todos e a todas. É uma grande satisfação tê-los aqui para discutir um tema tão caro, que é o processo de enfermagem aplicado à saúde da mulher. É muito bom ver gente de tantos lugares diferentes, próximos, né? Eu acho que uma coisa boa dessa pandemia foi possibilitar esses encontros virtuais para discutir esses temas tão caros e fundamentais para a nossa profissão. E para isso a gente convidou a professora doutora Cândida Canissale Primo. Vou pedir para o Thales só apresentar essa aula, compõe parte das atividades, né, da Liga Acadêmica de Sistematização da Assistência de Enfermagem aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, e ela faz parte, né, é uma das nossas atividades de ensino que a gente está desenvolvendo no ano de 2021. Thales, por favor. Olá, gente, boa noite. É uma honra também receber a professora Cândida. A professora Cândida possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado em atenção à saúde coletiva pela Universidade Federal do Espírito Santo também, e doutorado em enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora associada da Universidade Federal do Espírito Santo, atua na graduação e na pós-graduação em enfermagem e na pós-graduação em saúde coletiva. Tem experiência na área de saúde da mulher, da criança e enfermagem fundamental. Desenvolve pesquisas qualitativas e quantitativas com enfoque nas temáticas tecnologias em saúde, teorias de enfermagem, processos de enfermagem, classificações de enfermagem, cuidado integral à mulher e à criança e a amamentação. Atualmente é membro assessor da CAPES, área de enfermagem, membro fundador da REP, que é a Rede de Estudos em Processo de Enfermagem, e membro fundadora da RET, né, que é a Rede de Estudos em Tecnologias Educacionais, e líder e fundadora do Cuidartec. É um prazer, professora. A palavra toda sua. Eu que agradeço o convite, meninos. Muito bom estar aqui na Liga com vocês. Bem, então vamos lá. A gente veio com o pedido de conversar um pouquinho sobre o processo de enfermagem aplicada à saúde da mulher. E como vocês viram, a gente transita aí também na saúde da criança, que é a disciplina que a gente ministra, é a saúde da mulher, criança e adolescente. Então, em alguns momentos, a gente vai falar um pouco também da criança. Mas aí eu trouxe mais exemplos da mulher e menos da criança, tá bom? Bem, se vocês, eu declaro que não tenho conflito de interesse com essa palestra, com essa aula, esse material está licenciado, então vocês podem fazer uso, desde que referenciem, com esse QR Code dá acesso ao nosso ResearchGate, que aí vocês podem ter acesso e conhecer um pouco mais das nossas pesquisas que a gente desenvolve, tá bom? Bem, a gente atua na graduação, né, na Universidade Federal do Espírito Santo, a gente tem uma atuação tanto na graduação em enfermagem, quanto na pós-graduação em enfermagem. E aí eu trouxe aqui um pouco do que a gente tem feito para trabalhar o ensino, a assistência e a pesquisa sobre o processo de enfermagem. Na assistência, a gente tem, né, hoje à tarde a gente estava lá no hospital, acabei de chegar lá do alojamento conjunto, a gente estava lá com os alunos do 6º período, fazendo, né, a prática de saúde da mulher, criança e adolescente. Então, a gente faz assistência no ensino, orientando, né, os alunos da graduação. A gente tem vários alunos do mestrado profissional que são enfermeiros do hospital. E a gente tem um projeto de extensão, que é o projeto Amamenta, desde 2008, né, em parceria com a maternidade, o banco de leite e o ambulatório do hospital. Então, através desse projeto também, a gente tem desenvolvido algumas ações relacionadas a processo de enfermagem que a gente vai estar mostrando para vocês. E a pesquisa, a gente desenvolve várias pesquisas de tecnologia relacionadas a processo de enfermagem por meio do laboratório Cuidartec, tá bom? Bem, só para a gente fazer assim um parâmetro, né, uma balizada, a gente está trabalhando com a resolução 358 ainda, que é a que está em vigor. Então, a gente tem lá na resolução a definição de SAI, de processo de enfermagem. Na SAI, a gente vai ter aí a sistematização, que é a questão mais macro, gerencial, sobre o processo do trabalho, né, o processo de trabalho do enfermeiro, e está relacionada a pessoal, método e instrumento. Então, eu sempre gosto de colocar, né, que o processo de enfermagem ele vai estar ali dentro, fazendo parte da etapa de instrumentos, né? Então, o processo de enfermagem é esse instrumento metodológico que vai orientar e documentar o cuidado. Então, a gente vai estar trabalhando muito mais aqui nessa aula sobre processo de enfermagem do que, né, em relação
a questão da SAI. Então, o processo tem 5 etapas, e aí a gente vai mostrar um pouquinho do que a gente tem utilizado, né, de ancoragem teórica, né, com a teoria interativa de amamentação, para orientar esse cuidado e orientar esse processo de enfermagem nas suas etapas de coleta de dados pelo histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação. Então, para a gente lembrar que quando a gente faz o processo de enfermagem, a gente não necessariamente precisa registrar 3, 4, 5 páginas. A gente precisa ser o mais sintético possível. E aí, o que a resolução coloca no seu artigo 6º? Que a gente tem que registrar um resumo da coleta de dados, deixando claro qual é o diagnóstico de enfermagem, quais são as intervenções que a gente executou e qual foi a avaliação frente àquelas intervenções executadas para saber como é que o paciente está evoluindo. Então, é importante a gente lembrar isso. E quando a gente utiliza, né, o processo de enfermagem, então, a gente utiliza de algumas classificações que vão comunicar melhor a nossa profissão, né? Porque não adianta eu falar aqui eu estou com... A minha paciente está com uma dor ou com uma dismenorreia, e aí eu falo, mas o que é isso? Né? Então, as pessoas precisam entender os termos. Então, entender os termos, a gente vai estar utilizando as nossas classificações de enfermagem. E como é que eu vou comunicar essas classificações que eu utilizo? Então, a gente traz alguns exemplos aqui do uso, né, para os diagnósticos de enfermagem. A gente pode utilizar a NANDA Internacional ou a CIP. Para os resultados de enfermagem, a gente pode utilizar a NOC ou a CIP. E para as intervenções, a gente pode utilizar, né, a NIC ou a CIP. E a gente tem que lembrar que na resolução ela coloca da questão da gente ter um referencial teórico. E aí essa é uma das grandes dificuldades que a gente vê hoje, é a gente utilizar um referencial teórico no processo de enfermagem. Porque ainda a gente tem muita dificuldade das pessoas entenderem como é que a gente articula o processo, um referencial teórico de grande alcance, como as teorias, né, de grande alcance, como as teorias de King, ou de Oren, ou de Levine, ou de Martha Rogers, né? A gente tem tantas teóricas, né? E como que a gente escolhe essa teoria também é uma outra questão que fica sempre muita dúvida. Então, eu trouxe aqui um pouco da gente ver como é que a gente utiliza uma teoria dando essa organização na coleta de dados, nas intervenções, para estruturar o processo de enfermagem, tá bom? Então, esse suporte teórico ele pode ser de qualquer nível, né? Então, quando a gente fala de suporte teórico ou de teoria, você pode estar utilizando tanto uma teoria de grande alcance, quanto de médio alcance, como uma teoria de prática, tá bom? E aí eu pergunto para vocês, nós, enfermeiros, lá na ponta, estamos realizando o processo de enfermagem e a consulta de enfermagem no nosso cotidiano? Como é que vocês têm visto isso, né, nos cenários que vocês estão realizando práticas de enfermagem de ensino? Como é que vocês estão... Como é que está sendo esse ensino do processo de enfermagem e das teorias? Vocês conseguem articular e ver a teoria sendo aplicada no processo de enfermagem? Que teorias que vocês têm utilizado? Como é que a gente está ensinando na academia o que a gente vai aplicar lá na prática? A gente consegue fazer essa transposição do que a gente ensina para a prática? E o que estratégia que a gente usa no ensino? A gente poderia estar melhorando alguma estratégia de ensino? Me fala um pouco aí de vocês. Que teorias de enfermagem, o que vocês têm utilizado de classificação de enfermagem para o processo de enfermagem que vocês têm realizado? Se alguém quiser escrever aí no chat ou abrir o microfone e falar, pode falar. Eu posso falar. Aqui na Escola de Enfermagem da UFMG, a gente utiliza bastante a teoria das necessidades humanas básicas, né, de Van da Horta, e onde a gente faz as práticas também, né, no HC, no Hospital das Clínicas. Ele também utiliza a das necessidades humanas básicas, né, pelo que a gente
viu, né, na prática agora nas aulas. E classificação de enfermagem? Vocês usam Nanda? Nanda. Nanda. Tá. Bem, o que a gente precisa mudar e por onde a gente vai começar? Então, uma coisa que a gente tem feito, né, principalmente é buscar uma integração do ensino com o serviço. E aí a gente trabalha nessa integração tanto com os alunos da graduação, de iniciação científica, do programa de pós-graduação em enfermagem, com as comissões, então a gente faz parte da comissão de processo de enfermagem de SAI do hospital, e com a questão das pesquisas sendo desenvolvidas no laboratório, para que a gente consiga ensinar, tendo na extensão e na pesquisa, essas questões todas voltadas também para a pesquisa do processo de enfermagem. Então, a gente tem feito bastante pesquisa relacionada ao processo de enfermagem. E como é que a gente tem, então, aplicado esse processo? Bem, a gente vai, então, trabalhar aqui, durante o doutorado, a gente elaborou a teoria interativa de amamentação e que a gente vem utilizando ela para a base tanto do processo de orientação, quanto também o processo de pesquisa, né? E a teoria, quando a gente pensa numa teoria, independente de qual seja ela, de Van da Horta, né, de Rogers, de Oren, ela pode ser guia para a coleta de dados. Como é que a gente vai guiar a coleta de dados? Como é que ela vai estruturar os achados de diagnósticos de enfermagem? Como é que ela vai organizar o planejamento e as ações e as intervenções de enfermagem? E também a base para a gente avaliar se os resultados estão sendo alcançados. Então, a gente vai pensar aqui, né, trabalhando a aplicação da teoria interativa de amamentação em alguns contextos, para a gente ver como é que a gente pode utilizar isso. Então, a teoria, se vocês quiserem conhecer um pouco melhor da teoria, ela está publicada lá na REBEM, na Revista Brasileira de Enfermagem. E aí a gente organizou também, junto da teoria, a gente organizou um subconjunto terminológico CIP. Vocês sabem o que é um subconjunto terminológico da CIP? Todo mundo sabe? Não? Dúvidas? Acho melhor relembrar. Vamos relembrar então, Samantha, bem colocado. Um subconjunto terminológico é assim: a CIP ela vai trabalhar os diagnósticos e resultados das intervenções, né? Enquanto na Nanda, para a gente trabalhar diagnóstico, resultado e intervenção, a gente usa Nanda, Nick e NOC, certo? Que é a taxonomia NNN. E na CIP a gente tem as três coisas juntas. E aí, os subconjuntos, eles podem ser elaborados, voltados para uma população. Você pode fazer um subconjunto com os principais diagnósticos, resultados e intervenções para idoso, para uma população, para criança, para mulher no puerpério, ou no pré-natal, ou para mulher em amamentação, ou um subconjunto com um paciente que sofreu infarto agudo do miocárdio, ou um paciente que tem tuberculose, ou um paciente que tem dificuldade para fazer adesão a tratamento terapêutico. Então, você pode fazer um subconjunto para paciente com diabetes, com hipertensão, ou para uma gama maior, para o atendimento domiciliar. Então, para que serve o subconjunto? Ele vai ter um conjunto dos principais diagnósticos, resultados e intervenções. Para quê? Para facilitar a vida do enfermeiro, por exemplo. Vocês vão se formar e vão trabalhar em algum lugar. Eu gosto muito de urgência e emergência. Então, você vai trabalhar num pronto-socorro. Então, quando você chega lá naquele pronto-socorro, você tem uma clientela, né, um perfil de clientela que você atende, né, que é comum num pronto-socorro. Se for um pronto-socorro geral, é um tipo de clientela. Se for um pronto-socorro cardiológico, é outro tipo de clientela, não é verdade? Então, o que a gente faz no subconjunto? Você organiza para já deixar pronto, né, assim, ó, bem rápido, à mão, para ao invés de você ter que ficar abrindo o livro da Nanda, da Nick, da CIP, né, toda hora você ir procurar. Então, você já deixa organizado quais são os principais diagnósticos, resultados e intervenções relacionados àquela população. Então, na CIP, quando você faz isso,
Utilizando a classificação CIP, a gente chama isso de subconjunto terminológico, certo? Então, que é a teoria interativa de amamentação? A teoria interativa de amamentação, ela foi elaborada com a finalidade de descrever, explicar, prescrever e predizer o fenômeno da amamentação. Por que ela descreve e explica? Porque quando a gente olha os conceitos, aqui o modelo conceitual, né, o desenho, a estrutura conceitual, a gente vai ver aí que quando a gente fala de amamentação é só dar o peito para um bebê? O bebê está com fome, ele vai lá e mama? Quando eu pensava, eu trabalho com amamentação há muitos anos, né? Vou contar aqui quantos anos, há muitos anos. Há muitos anos. Aí o que acontecia? A gente estava lá na maternidade, a mãe estava doida para amamentar, morrendo de vontade de amamentar, ela tinha todo o desejo, ela tomava a decisão que ela queria amamentar. E tinha um bebê morrendo de fome, chorando de fome. Mas não conseguia juntar essa mãe com esse bebê, eles não engrenavam, não fazia um link, não conseguia interagir. Então eu comecei a me questionar, isso não é um fenômeno nutricional. Porque se fosse um fenômeno nutricional, bastava uma mãe ter vontade, um bebê ter fome, dá-lhe o peito, sai leite, mamou, matou a fome. Mas não é assim. Por que não é assim? Porque você tem uma mulher que tem uma história de vida, que tem desejos, que tem, né, reações, percepções, emoções, e você tem um bebê que também tem percepções, emoções, sentimentos. E aí, quando você junta esses dois, eles precisam interagir. Precisa haver uma interação. Só que essa amamentação não acontece dentro de uma bolha, né? Isolada do mundo. Não. Essa mulher faz parte de uma família que tem um marido, um parceiro, uma parceira, uma sogra, um sogro, um vizinho, um amigo, gente que apoia, gente que não apoia, gente que deu mamadeira a vida inteira, está muito feliz dando mamadeira, gente que acredita e não acredita na amamentação. Então, nesse contexto, como é que a gente vê aqui nesse desenho? Você tem a amamentação, que é o alvo, né? Que ela é uma interação dinâmica entre a mãe e o filho. Então, a amamentação é um processo de interação. Sendo um processo de interação, essa mulher tem que interagir com essa criança em um ambiente. E por que é rosinha aqui? Porque esses três conceitos, eles são essenciais na teoria. Sem ela pode tomar a decisão que ela não quer amamentar. Se ela tomar a decisão que ela não quer amamentar, alguém vai fazer essa mulher amamentar? Não, porque os peitos são dela. Ela é dona do corpo dela. Então, esses conceitos de condição biológica da mulher e da criança, percepção da mulher e da criança e tomada de decisão da mulher são essenciais. Se ela não produzir leite, ela consegue amamentar? Se esse bebê tiver um prematuro que não abre a boca, que não consegue sugar, fazer uma sucção rítmica, ele vai mamar? Também não. Se essa mulher acredita, percepção envolve conhecimento, crença, mito, meu peito vai cair, leite é fraco, esse negócio não funciona, não quero amamentar. Vai resolver? Não. Então, isso aqui está diretamente relacionado ao sucesso da amamentação. E esses outros são fatores que vão influenciar de forma direta, mas não de forma essencial, que é o papel de mãe. Tem muita mulher que fala assim: agora que eu sou mãe, eu tenho a responsabilidade, a obrigação de amamentar. Então, amamentar para mim é uma obrigação, eu amamento porque eu sou mãe. E mãe, para ser uma boa mãe, vista pela sociedade como uma boa mãe, eu tenho que amamentar. Então, eu vou dar de mamar, porque senão vão falar que eu não sou boa mãe. Entendeu? Já ouviram isso? Espaço para amamentar. Quantas vezes a gente está num ambiente público e a mulher está lá amamentando o bebê com aquele monte de pano em cima, se tapando todo para ninguém ficar olhando ela?
E caso ela esteja sem tapar o peito, vamos falar que ela é uma despudorada, uma sem vergonha. Então, muitas mulheres relatam que elas se sentem constrangidas em amamentar em público. Então, elas preferem levar a mamadeira para amamentar em público do que amamentar o bebê num local público. Estou tirando isso da minha cabeça? Não, nós fizemos um estudo para mostrar isso. A percepção da mulher para amamentar em espaços públicos. Está aí publicado na REME, Revista de Enfermagem Mineira. Então, depois vocês buscam lá para ler o material. A percepção da mulher sobre o espaço para amamentar. A mulher, ela fala isso, que ela se sente constrangida, que as pessoas olham com o olhar, né, de que ela está fazendo uma coisa errada. Sistema autoridade familiar e social. Quantas vezes essa mulher está com muita vontade de amamentar, mas aí um profissional de saúde ou um parente, né, vira e fala para ela assim, nada, está machucado, esse menino está engordando, só fica chorando. Na mamadeira resolve muito mais rápido. Você vai ver, vai dar uma mamadeira e vai dormir a noite inteira. Ela está super cansada. Aí ela dá a mamadeira e o menino apaga. Claro, mamadeira foi feita de leite de vaca para bezerro. Você já viu o tamanho de um bezerro? O bezerro já nasce andando, gente. Nós vamos demorar quase 10 meses para andar. Né? Olha quantas arrobas nasce um bezerro. Quantos quilinhos nasce uma criança. Então, a gente precisa lembrar disso, que o leite da vaca é para o bezerro e o leite da mãe é para o bebê. E aqui, então, a imagem corporal. Quantas vezes você já ouviu falar assim, meu peito vai cair? Vai mesmo. O peito, o braço, a perna, o pescoço, tudo vai cair, gente. A gente mora no planeta Terra. Não te falaram isso, não? Aqui a gente está sob efeito da gravidade. Se você não malhar, vai tudo despencar. A bunda, as pernas, tudo, inclusive os peitos. Agora, não é porque amamentou que o peito vai cair. Vai cair porque a gente não usa sutiã e porque a gente vai ter a flacidez da idade. Tá certo? Então, precisa entender essas questões, que não é para botar a culpa na amamentação. A gente precisa explicar isso para a mulher. Então, entenderam? Então, a teoria, ela abarca isso tudo. Ela fala disso tudo, por quê? Porque quando a gente vai abordar uma mulher para amamentar, não adianta a gente falar só das vantagens da amamentação. Porque as vantagens, muitas vezes, ela sabe. Mas na hora da dificuldade, o que ela precisa fazer? Então, quando a gente vê aqui, ó, tá vendo que tem esses montes, esses tracejados? Tá vendo que eles são setinhas que um influencia o outro? Por quê? Porque se esse papel de mãe não tiver adequado, vai influenciar a percepção, que vai influenciar a amamentação. Por que esse desenho é dessa forma? Porque nós elaboramos a teoria derivada do modelo de sistemas abertos de Mogen e King. E o modelo de sistemas abertos de Mogen e King fala que os conceitos são interrelacionados e intercomunicantes. Eles se comunicam e se auto-influenciam. Então, a gente precisava mostrar que uma teoria de médio alcance que veio de uma teoria maior, por quê? Porque aí o modelo de sistemas abertos de Mogen e King é um modelo de uma grande teoria de enfermagem, que você pode aplicar em qualquer cenário, em qualquer contexto, certo? Igual a teoria de déficit de autocuidado da Oren. Você usa para quem é gestante, para quem é na UTI, para quem é hipertenso, para quem é diabético, para criança, adolescente, idoso. Por quê? Porque ela é de grande alcance. Ela serve para todo mundo. A teoria de amamentação serve para todo mundo? Só para mulheres e famílias que estão amamentando. Então, isso que caracteriza uma teoria de médio alcance, ela ser mais enxuta, ela é mais focalizada, ela é mais direcionada para um objetivo. Tá certo? E aí esses conceitos, então, eles vão estar sendo trabalhados também no subconjunto. Para quê? Porque quando a gente pensa na teoria, ela está explicando. A gente não explicou a amamentação aqui? Você viu que a gente descreveu a amamentação? A gente explicou a amamentação? A amamentação é influenciada por esse monte de fatores? Como é que eu falo
quando a gente fala predizer. O que eu estou dizendo com predizer? Eu estou dizendo o seguinte, ó, se ela não tiver um espaço para amamentar adequado, ela não consegue amamentar, ela não tem sucesso na amamentação. Eu estou predizendo. Se ela tiver fatores estressores, ela consegue amamentar? Não. Então, isso é predizer. Prescrever nós vamos ver daqui a pouquinho, tá certo? Então, olha só, quando a gente fala de condições biológicas da mulher, nós estamos falando da anatomia, tá certo? Nós estamos falando da fisiologia, da produção de leite. Então, quando eu falo de condições biológicas da anatomia da mama, eu estou falando ali, ó, se essa mama tem uma fissura, se ela tem um engurgitamento, olha o subconjunto terminológico aqui. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o subconjunto terminológico. Os principais e o conceito da teoria. Então, quando eu penso em condições biológicas, está relacionada à anatomia e à produção de leite, a fisiologia da lactação, certo? Então, que diagnósticos de enfermagem estariam relacionados à anatomia e fisiologia da lactação? Lactação diminuída estaria relacionado aqui? Hipogalactia? Lactação aumentada, que vai levar ao engurgitamento mamário, quando ela tem muita produção de leite, o peito produz, não tem para onde sair, vai empedrar, não vai? Que é o engurgitamento. Se ela tem uma fissura ou ela sente uma dor no mamilo, não está relacionada à anatomia da mama, que é a integridade da pele prejudicada? Então, a gente vai pareando, olha ali, quando a gente vai pensando no conceito teórico relacionado ao diagnóstico de enfermagem. Produção de leite, né? Produção de leite está relacionado lá à condição biológica. Então, nós temos que a condição de leite vai depender da pega, vai depender do esvaziamento, vai depender de nível hormonal. E aí eu tenho lá, ó, no subconjunto terminológico, lactação ausente, lactação diminuída. Então, por exemplo, uma paciente que é diabética, a gente tem alteração hormonal e a paciente que é diabética, ela vai ter a pojadura retardada esse processo, então vai demorar mais tempo para o leite descer. Por quê? Porque você tem o quê? Influência hormonal aí. Então você vai ter uma, o quê? Uma lactação diminuída. Então você já vai pensando nos conceitos da teoria e no subconjunto. Quando eu falo de percepção, eu estou falando do conhecimento, de cultura, de crença, de nível socioeconômico, de idade. Essas mulheres aí têm a mesma idade? Têm a mesma cultura? Elas vão amamentar da mesma forma? É importante eu perguntar isso para elas? O que elas acreditam da amamentação? Porque se eu não perguntar, ela não vai querer amamentar. Por quê? Porque ela acredita que o menino arrotou no peito, o peito vai empedrar. Ela acredita que o leite é fraco. Então, quando a gente pensa ali, ó, em todas essas questões do conceito da teoria, tá vendo o que eu tenho que perguntar? Está direcionando a minha coleta de dados. Então, quando eu penso em percepção da mulher, eu tenho que pensar em perguntar questões sobre a cultura, sobre o conhecimento, se ela recebeu orientação no pré-natal, qual o conhecimento que ela tem da amamentação. Ah, professora, que idade e nível socioeconômico? Várias pesquisas mostram que as mulheres, as adolescentes e as mais velhas têm mais dificuldade para amamentar. Nível socioeconômico, quanto menor está influenciando na nossa entrevista. Aí aqui, ó, quais são os principais diagnósticos relacionados à percepção? A gente tem crença positiva, crença negativa, conhecimento adequado, falta de conhecimento. Aqui alguns exemplos. E os estressores? Os estressores nós falamos. Quais são possíveis estressores? Ela não acreditar na amamentação, o espaço inadequado, a imagem corporal que ela fala que ela, né, não quer ter o peito flácido, caído, o papel de mãe conflituoso. Isso tudo a gente vai ter ali, ó, por exemplo, na questão do espaço, falta de privacidade.
né? Quantas mulheres que às vezes estão até no alojamento conjunto, e hoje a gente tem a visita, né? A visita não, né? O acompanhante é bem interessante, né? O acompanhante é o parceiro, né? O marido. Então você tem, às vezes, o marido de uma olhando para a outra, aí a mulher toma conta, né? Ou não pode ficar olhando para os peitos da outra, porque amamentar aqui, né? Isso aqui nós não estamos no desfile da escola de samba. Isso aqui a exposição aqui é para o quê? Nutrir a criança, para formar o vínculo mãe-bebê. Então, você percebe que dentro do alojamento conjunto, esses olhares são diferenciados. É de um pai, de uma mãe, de uma avó, cuidando do coletivo, quando a gente tem as enfermarias coletivas, né? Então, as pessoas têm esse zelo um pelo outro. E, às vezes, as mulheres não se sentem confortáveis, a gente pede, né, para ela virar, para ela ficar de costas, ou até para... Por quê? Porque ela tem mulheres, principalmente as mais jovens, né, as adolescentes. A gente tem muita adolescente, né, ainda engravidando. E os sistemas organizacionais aí, ó. O que a gente tem que perguntar? Se ela tiver alguma de ou orientar às vezes. Ela conhece se na comunidade dela tem algum grupo de apoio, um banco de leite, né? Para ela buscar ajuda. Então, na família dela, quem amamentou, quem vai ser o suporte dela? Então, aqui também o subconjunto terminológico, olha, apoio familiar, ela vai ter apoio ou não vai ter? Bem, então lá no Projeto Amamenta, a gente tem trabalhado, né, com as orientações, com o cuidado com a gestante e também com o apoio de um aplicativo, que daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês o aplicativo Amamenta. Professora, esse negócio de direcionar a entrevista, será que a gente não podia ter uma escala assim para ajudar a gente a perguntar as coisas sobre a amamentação, que tivesse todos esses conceitos ali da percepção, da autoridade familiar, da privacidade, do papel de mãe? Então, um grupo de alunos, né, essas alunas eram todas alunas de TCC, isso são publicações derivadas de TCC, elas eram do projeto Amamenta, e aí elas falavam assim, professora, a gente podia ter um instrumento tipo uma escala. Eu falei, vamos procurar para ver se não existe já isso pronto. Aí nós fizemos uma busca na literatura, encontramos que existem várias escalas. Só que as escalas de voltadas para a amamentação, uma pergunta sobre a produção de leite, a outra pergunta sobre a posição do bebê, a outra escala sobre como é que a mulher se sente, a outra escala sobre o apoio familiar, a outra escala sobre a confiança da mulher. Não tinha nada. Samantha já sacou. Já fez assim, ó. Samantha já entendeu. Não tem uma que pergunte isso tudo. E não tinha. Aí elas falaram assim, professora, será que a gente não pode criar? Eu falei, podemos, vocês querem criar uma escala? Vamos estudar. Então, a primeira dupla, né, que foi a Cristiane e a Thaís, elas criaram a escala, a gente usou, né, então aí mostrando para vocês, ó, o projeto de extensão, as alunas da graduação, um TCC, elas estão lá na prática e tem um insight. Pô, professor, podemos? Claro que podemos fazer isso. Vamos estudar. Aí a gente utilizou o referencial de Pasquale para a elaboração de escala psicométrica, que é o referencial mais utilizado, né, para a elaboração de escalas. E aí ela está, então, a primeira versão da escala foi uma versão com 58 itens, que Pasquale fala, você tem que fazer mais itens do que você precisa, para depois você ir eliminando os itens que são parecidos ou que não ficou muito bem redigido. Aí nós fomos para a segunda etapa, outra dupla de TCC, também do projeto Amamenta, tá ali, ó, Lura e Kathleen. A Lura e Kathleen fizeram, então, a análise teórica e empírica, mandaram para um monte de enfermeiros de banco de leite, enfermeiros obstetras do Brasil todo, e eles responderam. Aí, ao final, ficaram de 58, ficaram 30 itens. Agora nós estamos terminando de organizar o terceiro TCC, já estamos finalizando a redação do artigo para a gente submeter, se Deus quiser, até esse mês de dezembro, antes de sair de férias, que foi a validação clínica com 216 mulheres. Aí dessa validação clínica a gente viu já que teve que fazer alguns ajustes, então tirou umas
perguntas, acrescentou outras, e essa aqui é a ideia da escala. Então, a escala tem 30 itens, e aí ela é para a mulher responder. Então, por exemplo, quando ela coloca ali, ó, eu sinto satisfação quando meu bebê fica saciado após mamar, está abordando o quê? A percepção dela. Ela se sente feliz? Uma outra pergunta ali, a quarta ali, ó, eu tenho o apoio do meu parceiro para amamentar? Sistema de apoio. Eu consigo posicionar meu bebê corretamente no meu peito? Né? A questão da percepção. Eu me sinto confortável em amamentar na presença dos meus familiares? Espaço para amamentação. Eu sinto dor ou ardência quando amamento? Condição biológica. Ali, ó, eu produzo leite suficiente para amamentar o meu bebê? Condição biológica. O meu bebê fica acordado e relaxado durante a amamentação? Percepção do bebê. Então, a gente foi criando, elaborando frases que representavam cada conceito daquele. Tá certo? Aí ela vai responder. Não, eu sou capaz de massagear e ordenhar meu peito quando eu preciso? Nunca. Não sou capaz. Que isso te mostra? Que ela tem falta de conhecimento sobre massagem. O que eu preciso fazer? Orientar, massagem e ordenha. Então, você já pega a escala, aplicou a escala vai fazer um link com os diagnósticos do subconjunto, com as intervenções do subconjunto. Então, a gente tem um instrumento de coleta de dados organizado pelo referencial teórico. Estão vendo? Que a teoria está espelhada aqui o tempo inteiro? E aí, quando eu falo ali, eu tenho apoio do meu parceiro para amamentar? Raramente, professora, não tenho. O que você vai pensar? Falta de apoio familiar, outro diagnóstico de enfermagem. O que eu preciso fazer? Conversar com essa família. Não é verdade? Tá fazendo sentido para vocês? Sim, Aí Total sentido. Aí a gente criou também uma outra coisa que a gente tinha, as alunas falavam assim, professora, a gente faz tanta educação em saúde lá na maternidade, no alojamento, mas esses álbuns seriados do Ministério da Saúde são ótimos, sabe? Mas eles não são assim, eles não falam, por exemplo, ninguém fala lá sobre o apoio da família. Você já viu o álbum seriado que fala de apoio da família? Você já viu o álbum seriado que fala sobre a imagem corporal, se o peito vai cair ou não vai? Você já viu algum seriado que fala sobre o espaço público, a privacidade, como é que ela se sente amamentando no espaço público? Aí uma outra dupla de TCC falou, professora, nós precisamos criar um álbum seriado. Aí nós criamos o álbum seriado. Né? Então, o lado de cá, o lado esquerdo, é a organização das alunas. A gente tem que entender uma outra coisa. Nós estamos dentro do laboratório Cuidartec, de desenvolvimento de tecnologias, a escala, tá vendo? Isso tudo é tecnologia de enfermagem. O subconjunto terminológico é tecnologia de enfermagem, o álbum seriado. Aí elas organizaram. Elas organizaram o quê? O professor tem que ter esse conteúdo, o material escrito, os desenhos. Eu falei, mas não dá para a gente botar esse negócio lá, né? Nós temos que fazer um negócio bonito, né, gente? Ó, bonito. Então, a gente utilizou a família do Cuidartec, que a gente tem uma família de personagens do Cuidartec, que tem a Nina, que é essa nenenzinha, tem a Ana, que é a mãe dela, tem o Zeca, que é o pai, né? Tem vários personagens. E aí a gente, então, a designer, então, organizou o álbum seriado, que eu trouxe 2 lâminas para vocês conhecerem, tá bom? Então, também, esse álbum seriado vai ter 12 lâminas, uma para cada conceito da teoria. Uma falando sobre a interação, outra falando sobre a condição biológica, outra sobre o espaço para amamentar, entendeu? Uma para abordar cada um daqueles conceitos, tá certo? E aí, a gente traz então o seguinte, professora, mas como é que nós vamos guardar isso tudo? Eu sou aluno lá do 2º período, eu não sei ainda os diagnósticos de enfermagem, eu preciso ter alguma coisa assim, uma colinha, professor, um bizu, aplicativo de apoio para o registro e o ensino do processo de enfermagem. Então, eu trouxe os 3 aplicativos que são direcionados para a saúde da mulher,
né? Então, e da criança. Então, a gente tem um sistema de, né, o Cuidartec, tudo que é verde é adulto, né, geral, ligado à gestão ou adulto, idoso. E tudo que for lilás é ligado à materno-infantil, tudo a mulher e a criança e adolescente, né? Então, a gente tem aqui, ó, esse é o Amamenta, Cuidartec Amamenta, está disponível só para Android, né? Os nossos aplicativos estão disponíveis apenas para Android por conta do custo que é para fazer para iOS, né? Então, infelizmente, a gente não conseguiu criar uma conta ainda na Apple, né? Porque tem um custo alto, a gente não tem financiamento para manutenção, na verdade, né? Porque tem que pagar uma taxa de $100 anual. Então, como a gente não tem esse financiamento, a gente fez para Android, que paga uma vez só, e a gente tinha o financiamento para pagar uma vez, e aí a gente tem feito, então, os nossos aplicativos todos para Android. Então, se vocês quiserem baixar, é só digitar lá o Cuidartec tudo junto, né, com o T maiúsculo. Então, o Amamenta, o que ele traz aqui para vocês conhecerem? Essa primeira tela aqui, processo de enfermagem, é essa. Vai trazer um conteúdo teórico falando sobre o que é o processo de enfermagem, o que é a teoria interativa de amamentação, o que é NANDA, NIC, NOC, CIP e o que é um subconjunto terminológico da CIP. Aí, quando você clicar lá em diagnósticos e ações, ele vai trazer organizado pelos conceitos da teoria, tá vendo? Os conceitos da teoria. Então, quando você clicar lá em condições biológicas da mulher, vai abrir esse conjunto de diagnósticos. Dor ao amamentar, fissura, engurgitamento, tá certo? Aí você clica em fissura mamilar, vai abrir uma definição, e aí você clica em ver ações, vai aparecer um conjunto de intervenções de enfermagem. Para ajudar quem? Para ajudar o enfermeiro a fazer o registro, a documentação, usando uma terminologia, um sistema de linguagem padronizado de enfermagem. Aí aqui o outro... são os estudos de caso. Ah, professora, eu tenho uma dúvida, qual o raciocínio diagnóstico, quais os indicadores clínicos, como é que eu chego nesse diagnóstico de enfermagem? Tem 10 estudos de caso aqui para você treinar. Então, você clica lá no estudo 1, vai estar lá, ó, Janaína, 24 anos, moradora, gesta para aborto, evoluiu, e aí que ela vai falar ali, ó, primeiro dia de pós-parto, no alojamento conjunto, ela queixava dor ao amamentar. Ao realizar a avaliação da mamada, a enfermeira observou mamas maternas médias, mamilos feridos, pequena quantidade de colostro, posição materna e do recém-nascido adequadas e pega inadequada. Aí você vai olhar aqui, qual é o diagnóstico de enfermagem? É lactação aumentada? É sucção prejudicada? É fissura mamilar? É peso prejudicado? Qual é? Aí você vai clicar. Cliquei em sucção prejudicada. Indicador, resposta errada. Qual é o indicador desse estudo de caso? Ele está relacionado à dor amamentar e ferida em mamilos. E pega inadequada do bebê. Tente novamente. Aí você volta lá. Aí quando você clicar em fissura mamilar, vai aparecer lá. Fissura é definida como? A definição e os indicadores. Volte ao estudo de caso. Tá certo? Amém, quiser... professora. Adorei, assim. Adorou? Quem quiser... Gente, que isso? Eu tô assim... Nossa, muito legal, muito bacana. Quem quiser contribuir, porque é o seguinte, esse material ele foi feito derivado da dissertação de mestrado da Fabiola Rezende, que é enfermeira do Banco de Leite aqui do Hospital Universitário. Aí, fala assim, professor, mas a gente já cansou desses 10 estudos, a gente tem que trocar, tem que renovar. Então, aceito doações de estudo de caso, tem que vir com o gabarito, tá? Do jeitinho que está aqui. Resposta incorreta, resposta correta. Tá certo? Então, quem quiser fazer e mandar para a professora vai adorar, tá bom? A gente pode até começar a criar e coloca seu nome como sendo enfermeira ou enfermeiro, né? Que aí você já... Ai, que legal! Tá bom? A gente já vai fazendo... Eu vou tendo a enfermeira atividade aí para o ensino clínico, olha. Atividade para o ensino clínico. Prática, já escreve aí, cobre. Faz semestre que vem, pequenininho, tá?
né? Não pode ser grandão, não. Máximo aí uns 3, né, umas 300 palavras, tá bom? 200 palavras. Porque aí fica enxutinho. E aí vocês olham quais são os principais indicadores e fazer variado. Eu já pedi para a Fabíola refazer, porque tem uns aí que eu falei, ai, Fabíola, tão legais, tem que melhorar. Esse aqui é o pediátrico, né? É o PED, Cuidartec PED. Aí esse aqui a gente cresceu um pouquinho. Tem tudo que o Amamenta tem e mais um item. Então, ele também tem aqui, ó, processo de enfermagem, estudos de caso, diagnóstico, mas ele tem procedimentos. Então, da mesma forma lá que o Amamenta, quando você clica ali em diagnósticos e ações, você vai ter ali uma lista de diagnósticos, e aí você clica no diagnóstico, vai ter a lista de intervenções. Mas aqui o que eu quero mostrar para vocês são... aqui o estudo de caso também, tá vendo? Aqui tem mais de 20 estudos de caso. Tem uns 20 estudos, ó, esse aqui é o 17. E aí tem o estudo de caso, a resposta certa e a resposta incorreta. E aí aqui tem os procedimentos. Tem 8 ou 9 procedimentos da pediatria, ó. Acesso venoso periférico, brinquedo terapêutico, manuseio e higiene de estomias intestinais, monitorização, oxigenoterapia, reanimação cardiopulmonar, cateterismo gastrointestinal e cateterismo interal. Aí você clica aqui, ó, deu o exemplo aqui das estomias intestinais. Aí ela vem trazendo uma definição, a localização, tá vendo? Os tipos de estomias pela localização, tá vendo? Ó, colostomia ascendente, colostomia transversa, pela localização aqui do desenho, tá vendo aqui? Qual é o material necessário para fazer essa higiene da estomia intestinal? Tá vendo aqui escrito procedimento? Vou mostrar para vocês o procedimento. No final do procedimento vem dicas. Sempre vem uma dicasinha. Aí aqui, o que vem em procedimento? Vem isso aqui, ó, passo a passo. Ele é um sistema de carrossel, você vai passando assim, ó. Passo 1, para cada passo tem um desenho. Todos os desenhos autorais da família do Cuidartec, essa é a enfermeira Flora, esse é o Rafa, o filho mais velho da Ana, né? Aí depois vocês vão conhecendo aos poucos, né? Depois vocês forem procurando outros materiais do Cuidartec, vocês vão conhecendo os outros personagens do Cuidartec. Aí aqui, ó, no primeiro passo, o que você vai fazer? Aí você passa, ó, tá vendo que aqui do lado tem já o outro desenho? Aí quando você passar, ó, vai vir o outro desenho, passo 2. Aí esse aqui é o passo 6, ó, mostrando a posição, como é que você coloca, como é que corta, como é que limpa, e no final para você registrar. Tá certo? Esse aqui é quem trabalha com violência contra a mulher. Ele foi feito, esse aqui, ó, foi feito foi a dissertação de mestrado da Keuriana Almeida, ela é enfermeira pediátrica do hospital lá da Bahia, lá de Porto Seguro. Foi minha aluna lá no mestrado profissional em enfermagem. E esse aqui foi feito pela Odele para o uso no ambulatório, no Pavives, que é de atendimento às mulheres vítimas de violência sexual, para ajudar no registro na consulta de enfermagem. Então, esse aqui tem só os diagnósticos e as intervenções. Ele não tem estudo de caso nem procedimento. Tá certo? Bem, aí eu trouxe um pouquinho também do pré-natal, né? Eu fiquei 10 anos no pré-natal e agora estou mais 10 anos no puerpério, mas a minha amiga e colega professora Márcia Valéria está no pré-natal e a gente vive fazendo dobradinhas de trabalho em parceria, né? Projetos em conjunto. Então, esse aqui, ó, é um material que a gente foi de um TCC da Jaodete e da Chaline. Eu sempre trago exemplos de TCC para vocês verem que a gente pode publicar em boas revistas, né? Vocês viram? Eu esqueci de trazer 2 artigos aqui. O sobre mamoplastia redutora, que foi um trabalho que a gente mostrou que as mulheres que fizeram mamoplastia redutora, né, ou usaram ou colocaram silicone, mamoplastia de aumento, ou uma mamoplastia redutora, tiveram impacto na amamentação. Então, a gente faz uma discussão com a teoria interativa de amamentação. Está publicado na REUSP, na revista de enfermagem da USP, revista A, é um TCC, da Jéssica. Então, assim, trabalhos bons, publica, tá certo? A gente tem que começar a fazer essa interlocução
das teorias de enfermagem, com cuidado de enfermagem, com as evidências, tá certo? Agora nós terminamos um TCC agora sobre a percepção da mulher, sobre a imagem corporal dela durante a amamentação. Né? Como é que elas percebem a imagem corporal dela durante a amamentação, né? Então nós vamos encaminhar ainda para publicação. E esse aqui está publicado lá na Enfermagem em Foco. E aí ele traz os principais diagnósticos de enfermagem e as intervenções de enfermagem usando a CIP para o pré-natal. Tá certo? Esse outro aqui é um outro trabalho de uma mestranda minha, fofo, né? Aqui está a família para vocês conhecerem. Então, é da Bruna. A Bruna é enfermeira da Estratégia Saúde da Família, faz acompanhamento de pré-natal de baixo risco, fazia trabalho educacional com as gestantes, e aí uma coisa que ela falava, assim, ai, professora, as gestantes queixam muito, que queriam ter um material mais bonitinho, mais lúdico, porque a caderneta da gestante, ela tem material para leitura, mas não é um material lúdico, com caça-palavra, com jogo de 7 erros, com cruzadinha. Então, a gente criou o almanaque da gestante. Então, se vocês não sei, bem, eu sou da época eu li muito, ainda leio, né? Almanaque da Mônica e Gibi. Então, para vocês entenderem que tem diferença. Gibi é só história em quadrinho, tá? Almanaque não. Então, a próxima vez que vocês forem na banca, compra um gibi e compra um almanaque, que aí vocês vão perceber a diferença. No gibi é só história em quadrinho. No almanaque tem caça-palavra, 7 erros, liga os pontos, tem piada, tem receita, tem horóscopo, tem propaganda. Então, a gente tem humor, tem sátira. Então, a gente tinha que botar isso tudo aqui no almanaque. E aí a gente criou com tudo um pouquinho. Receita de brigadeiro de casca de banana, calendário de vacinal da gestante, lista de roupinha para maternidade. Então, foi um trabalho que foi feito com as gestantes e elas falaram que elas queriam que tivesse escrito lá. Então, tem historinhas sobre alimentação, tem historinhas sobre sífilis, sobre zika, chikungunya, dengue, sobre o trabalho de parto, quais são os sinais de trabalho de parto, sobre a dor nas mamas, o enjoo, sobre, entendeu? Então, tudo que acontece de cuidados e preparo, né, cuidados durante o pré-natal e para o parto, tá bom? Então, aqui é a família, para vocês conhecerem, ó, a Ana, a Lena, a vovó Lena é a mãe da Ana, o Zeca, ele é mecânico e é sobrinho da tia Tetê, foi criado pela tia Tetê, ele conheceu a Ana já tinha o Rafa, de uma relação quando ela era adolescente, e aí é quando ela engravidou, elas tiveram a Nina. Então, aqui não tem a Nina porque a Nina não é prematura, e ela está grávida aqui ainda. Então, a Nina vai nascer, né? Então, a Nina está na barriga. Então, por isso que a Nina não aparece aqui, é a enfermeira Flora, tá bom? A Nina a gente criou para um desenho animado. A gente tem 3 desenhos animados sobre o cuidado com recém-nascido prematuro. Depois, se você tiver tempo, eu posso mostrar aqui para vocês conhecerem, tá bom? Então, aqui, ó, o almanaque, aqui alguns exemplos, né? Ela descobrindo a gestação, aqui o passatempo, tá vendo? Então, é para elas usarem enquanto elas estão esperando a consulta. Está publicado esse material na Rebem, tá certo? E aí, para finalizar, né? Tem outros materiais, tem muitos outros, mas assim, não dava para trazer tudo, que é muita coisa, e a gente tinha feito um combinado de mais ou menos 1 hora, senão fica muito chato também, né? A gente pode depois falar sobre criança. A gente tem material sobre queda na pediatria, sobre recém-nascido prematuro, tem material também para criança. E aí, então, quais são os nossos desafios que a gente vê hoje? O meu maior desafio hoje, eu vou falar que é ensinar isso tudo para os meninos do 2º período, eu ainda estou aprendendo. Porque como eu sempre estive no 6º para frente, e os meninos já chegam lá com material, com conhecimento muito mais acumulado, agora que eu estou no 2º período, eu tenho que me redescobrir. Então, eu já vi que eu tenho que reformular as minhas aulas para o aluno de 2º período. Porque a gente fala as coisas e eles ficam assim, ó, meio que... Acho que eu não entendi. E aí eu falei, não, eu tenho que rever isso. Então, aplicar o processo de enfermagem com as teorias no ensino, na assistência, na pesquisa e na gestão. Então, a gente tem tentado, né,
com o projeto de extensão e no ensino. Então, na aula de amamentação que eu ministro, no 6º período, a gente trabalha tudo isso, esses conceitos, igual eu fui mostrando ali, em vez de fazer anatomia e fisiologia, a gente vai fazendo distribuído pelos conceitos da teoria, com o subconjunto e com os instrumentos de coleta de dados. Pesquisa, vocês viram que a gente faz várias, né? Ligadas com teoria e processo de enfermagem. Integração ensino-serviço, então a gente está dentro do hospital universitário, né, fazendo parte de algumas comissões. Agora a gente está lá, acabamos de organizar o projeto para iniciativa Hospital Amigo da Criança, então fizemos um projeto guarda-chuva, né? E agora os nossos esforços estão, a nossa aluna de iniciação científica vai ajudar no diagnóstico situacional, a nossa aluna do mestrado vai ajudar na elaboração de protocolo clínico para a implantação do Hospital Amigo da Criança, tudo voltado, né, para a amamentação. Então, a gente precisa se integrar no serviço enquanto docente, enquanto estudante, para estar vendo, porque se a gente não está lá na ponta, a gente não sabe quais são as demandas, para a gente estar trabalhando as demandas. E capacitar permanentemente os nossos enfermeiros e inovar no ensino, no processo de enfermagem com as taxonomias e as teorias. E eu acredito, né, como a Tanúria Pinheiro Carvalho, eu acredito que a autonomia da profissão só será alcançada quando toda a classe utilizar essa metodologia, que é o processo de enfermagem, ele estiver implantado, né, sendo aplicado sistematicamente na nossa prática clínica. E aí a foto da nossa querida Florence Nightingale. E muito obrigada, meninos, pela atenção de vocês. Meus contatos... Ai, professora, assim... Nossa, eu tô assim... Ô, gente, eu não tenho palavras, assim, para essa aula. É muita novidade, é muita coisa legal que está sendo desenvolvida pelo grupo. Então, assim, eu fiquei realmente muito inspirado mesmo. Assim, nossa, eu falei, gente, tem muitas ideias, né? Então, eu fico muito feliz por essa aula de hoje, assim. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode mandar. A Samantha mandou. Você quer falar, Samantha? Vou falar. Primeiramente, eu queria agradecer, Cândida, foi ótimo mesmo, igual o Elton já colocou ali, é inspirador, assim. Eu fico pensando de expansão desse projeto, né? Não só na parte da saúde da criança, da mulher, mas em várias áreas, e se conseguisse expandir, isso seria assim, o máximo, no sentido de ajudar os enfermeiros a aplicarem o processo, né, de enfermagem, tá ali na palma da mão deles, então, tipo, não vai ter nenhuma desculpa de não conseguir. Também é um meio para nós, estudantes, conseguirmos praticar, né, por meio desses estudos de caso, porque, assim, apaixonada, é um material muito rico. E, assim, tão rico que a minha pergunta, eu vou já falar a minha pergunta, é se esses materiais, eles podem ser reproduzidos, né, com a autorização de vocês, como que é essa questão? Porque eu fico pensando, eu lá, Samantha, já formada lá de frente a frente com o paciente, numa atenção básica, ou seja, até mesmo no internato, né? Eu posso utilizar desses materiais, assim, como conseguir reproduzir para eu poder entregar para as gestantes, para as mães e pais dessas crianças, como que é esse processo? Então, vamos lá. Nós estamos agora, né? A gente está organizando o site do Cuidartec, porque essa é uma das coisas que a gente tem intenção de fazer. Todo o material que a gente produzir, deixar ele disponível para fazer download para as pessoas usarem. Só que a gente fez reunião semana passada, né? Então, acabei de fazer reunião com as 2 alunas bolsistas, porque o que acontece? A gente tem que catalogar esse material todo, e se você observar, assim, eu não mostrei outros, mas se você observar, alguns têm algumas logomarcas da instituição que a gente fez parceria. Então, por exemplo, tem vários materiais, tem a logomarca do Hospital Universitário da EBSER, e eu não posso colocar isso no site para fazer download e você usar com a logomarca do Hospital Universitário. Então, eu tenho que primeiro passar todo esse material, voltar esse material para designer, para ela tirar e deixar só a logomarca do Cuidartec, para a gente poder colocar no site para fazer download. Essa é a nossa intenção. Então, assim, os desenhos animados, por exemplo,
É outra coisa, os desenhos animados, a gente tinha 3 desenhos que já estavam prontos, mas a gente não tinha a vinheta de entrada e os créditos finais, que falavam quem eram os autores. Então, eu não podia disponibilizar para as pessoas. Então, assim, a gente precisa se organizar dessas questões de direitos autorais, primeiro, para a gente disponibilizar, mas a gente está organizando o site para isso, para que as pessoas possam fazer, inclusive a gente tem ele na versão, porque hoje se você quiser acessar o material, ele todo está disponível no site do PPGenf, da UFES, no programa de pós-graduação em enfermagem da UFES. Todos esses materiais, é só você procurar no site do PPGenf todos os alunos que foram orientados por mim. Você vai ver, o material está todo lá em produção técnica, está disponível. Só que ele não está disponível de forma que você consiga imprimir, entende? Porque a produção técnica que está lá é uma produção técnica que descreve como foi elaborado o processo. Eu posso até compartilhar aqui para vocês verem, vocês entenderem. Mas depois vocês podem acessar lá também. Porque ele vai ter uma capa com a questão do PPGenf. Por exemplo, esse almanac, ele está lá as páginas coladas. Ele não está no PDF diagramado de impressão, entendeu? Então, para eu colocar isso online, eu preciso tirar a logomarca da instituição e deixar só do Cuidartec. Porque ela foi feita em parte, entendeu? Então, eu tenho que ter esses cuidados de direito autoral porque isso necessita de ser revisto, entendeu? Com certeza. Mas eu espero então, que assim, tem que divulgar, ampliar, expandir, né? Levar esse material, sei lá para a ponta mesmo, em vários cantinhos aqui. Nós temos vários alunos, tenho certeza que alunos de vários lugares, tenho certeza que após essa aula nós vamos querer usar esse material, né? Então, os aplicativos também, professora? Os aplicativos já estão disponíveis para uso, porque eles já foram registrados, e aí, como eles já estão registrados, já estão disponíveis para uso. O que a gente sempre precisa é ir atualizando. Então, tem coisas ali, por exemplo, que eu vejo hoje que a gente precisa melhorar, né? Então, assim, usem, deem um feedback, né? Mandem para a gente sugestões. Ah, professor, tem um estudo de caso? Cria um estudo de caso, manda para a gente que a gente inclui, né? Porque a gente tem ainda, né, essa possibilidade de ir renovando, de atualizando. Então, tem mais um aplicativo lá que vocês vão ver, eu não trouxe porque não é relacionado à saúde da mulher, que é o cirúrgico, é o Cuidartec cirúrgico, que foi feito pela Josiane Gonçalves, relacionado à parte de cirurgia, de gastrointestinal, né, mais gastrointestinal. Acho que tem cabeça e pescoço também. Então, tem alguns, não vão ter todos, tem muita coisa que a gente pode ir melhorando, tá certo? Mas, assim, aquilo que vocês puderem dar de feedback, nós estamos super abertos a sugestões, tá bom? Vi aí que Taninha está aí. Tudo bom, Tânia? Minha amiga Tânia Chianca, agora vovó. Alguém perguntou aqui se essas ferramentas... já abaixou o aplicativo. Mas, aqui, ó, podem ser reproduzidos? Podem. Foi você que perguntou, Samanta. Tem mais alguma pergunta? Pode falar, Daiane. Agradecer. Eu queria agradecer também essa aula. E, assim, no início da palestra, você tinha perguntado, né, se a gente já tinha um conhecimento mais profundo sobre o processo de enfermagem, e eu falei que eu estava no 5º período e eu estou fazendo a disciplina de sair agora. Então, eu estou aprendendo ainda sobre o processo de enfermagem. E, assim, sua palestra foi muito clara, sabe? Deu para ligar todos os pontos, assim, e foi de grande contribuição. Bom, fico feliz. Deu até vontade, assim, de formar e igual a Samanta falou, aplicar tudo aquilo que você ensinou, assim, realmente trabalhar numa maternidade para aplicar isso. E eu queria saber se o Cuidartec é uma equipe multiprofissional, interprofissional, ou são só enfermeiros? Tá. Já fomos multidisciplinar e a pandemia fez a gente desfazer algumas arrumações. Então, assim, hoje no laboratório a gente tem enfermeiros e também a gente tem outros profissionais da área da saúde, mas a gente tinha parceria,
Tinha e tem, né? A gente tem parceria com alguns outros laboratórios. Então, por exemplo, esse material que vocês viram aí, do almanaque, tem a parceria do laboratório LUP, que é um laboratório de design, uma parceria com o projeto de extensão Releitores, que é do Letras e Português, com a professora Janaína. O que a gente fazia, né? Em 2015, quando a gente começou o laboratório, a gente foi buscar na universidade, porque tudo começou porque a gente tinha 10 alunos que queriam fazer videoaula, e a gente tinha uma orientanda do mestrado, a Thaís, que queria fazer desenho animado. Ela queria fazer um videozinho bem bonitinho para os bebês prematurinhos, coisa de enfermeira de UTI, tudo cuti-cuti. Aí eu falei com a Thaís, Thaís, olha, eu conheço profissional que faz desenho animado, mas custa uma fortuna. Inclusive, um aluno que estava na UFMG, que a UFMG tem curso de... um curso de... não é de design, é um curso que os meninos fazem, eles fazem... cinema e animação, não é isso? Isso, alguma coisa assim. Animação. De animação. E aí tinha um conhecido, né, um filho de uma amiga minha que estava fazendo o curso aí. A gente entrou em contato para ver o custo. Era altíssimo o custo por minuto. Eu falei, Thaís, a gente não tem financiamento. Thaís, você também não tem dinheiro. A gente não tem condição. Eu falei, olha só, Thaís, a gente está dentro de uma universidade pública federal. Tem milhares de cursos aqui dentro. Alguém deve saber fazer isso. Vamos bater lá na porta do jornalismo, da comunicação. E a gente foi. Aí a gente encontrou o laboratório LUP, né, com o professor Hugo Cristo, que a gente fez muitos desses materiais. A maior parte dos materiais do Cuidartec foram feitos em parceria com o professor Hugo. Por que não é dentro do mesmo laboratório? Porque na estrutura da universidade, para a gente ter aluno bolsista, para você precisa ter uma organização administrativa. Então, cada professor acaba tendo o seu laboratório. E a gente faz parceria entre laboratórios. Entenderam? Então, dentro do laboratório Cuidartec, que a gente tinha reunião mensal. Uma reunião, a gente falava sobre enfermagem, os alunos do design falavam sobre design. Então, a gente tinha essa integração antes da pandemia, até 2019. Em 2020, no começo de 2020, a gente perdeu as bolsas e perdeu os alunos. Por quê? Porque uma época eu já tive 6 bolsistas. Hoje eu tenho 2 bolsistas. Certo? Trabalhar com 6 bolsistas, com 10 bolsistas é uma coisa. Trabalhar com 2 bolsistas é outra completamente diferente. Então, a gente trabalha em parceria. Então, essa parceria é estabelecida de um laboratório com o outro. Então, a gente tem a parceria do Releitores, a parceria do LUP, e a gente foi fazendo parceria com outros, né, laboratórios ou com profissionais que queriam contribuir. Então, hoje a gente tem parceria com um programador lá de Porto Alegre, um programador do Rio de Janeiro, que é quem fez os nossos aplicativos. Além desse, a gente tem outros, né? Então, por exemplo, a gente tem o Doi Leite, que é um software grande com interface para doadora e de gestão administrativa do banco de leite para fazer a captação domiciliar do leite materno. Esse a gente fez para o hospital universitário, então não tem como a gente disponibilizar. Foi feito por uma empresa júnior da UFES. Então a gente vai fazendo parceria. Contacta um professor, que aí entra em contato, contrata uma empresa júnior. Então a gente vai, e hoje dentro do laboratório, o que a gente tem são vários profissionais. A gente tem médico, enfermeiro, fonoaudiólogo participando. Mas maior parte de enfermeiros. O material de vocês realmente é muito rico e, assim, o design é maravilhoso, né? E chama muita atenção, né? Sim, então, assim, hoje, assim, o que a gente não consegue fazer com o aluno bolsista, os alunos que eram nossos bolsistas e já formaram, agora são nossos freelances. Aí a gente tem que pagar. Sim. Entendeu? Mas tem um contato, né? Sim, não perde o contato. Então, todo esse material, ele continua sendo feito por pessoas que já participaram um dia do LUP e que hoje em dia são freelances nossos. Entendeu? Então, você vai ver a qualidade do desenho. O desenho, isso é uma outra coisa importante. Como o desenho já existe, né, os personagens, eles já
você já tem toda uma estrutura de cor, a gente já foi, né, de paleta, de identidade visual, não muda. Então, quando a gente quer contratar uma outra pessoa para fazer o desenho, a gente já mostra o que a gente quer e fala, olha, tem que ser assim. Consegue fazer? Se não consegue, a gente não contrata, porque tem que ter a mesma identidade E o mesmo visual. padrão, né? Mesmo padrão, isso. Sim. Tá bom? Eu ia falar, Cândida, a questão mesmo de ajuda financeira, de poderia abrir um projeto, tipo de uma vaquinha online. Eu acho que quem tem contato, por exemplo, se eu puder ajudar, nem que seja com R$1, eu ajudaria, entende? Então, Não, assim, para eu isso a acho gente que tem poderia. financiamento, Samantha. Hã? A Não. gente tem órgãos de financiamento. Não, com certeza. E assim, é muito caro mesmo essas coisas. Mas Não. eu acho que poderia ser uma ideia mesmo de conseguir articular algum tipo de financiamento, provindo de doação e tudo. Eu acho que seria algo a se pensar assim. Samantha, eu acho que a gente tem que lutar pela restituição do orçamento público federal Não, da ciência e isso tecnologia, É né? isso realmente. aí, Porque Elton. eu acho que É a gente isso está aí. vivendo um momento muito sombrio, Exato. assim, né? Corte de 90% do orçamento, isso é inadmissível. E eu queria comentar que eu fiquei assim, É o encantado primeiro. escrachamento, né, da educação. A gente está vivendo tempos muito sombrios. Eu acho que a enfermagem é uma área que está em expansão, mas ao mesmo tempo ainda tem, dentro de todas as áreas do conhecimento lá da CAPES, né, a gente ainda recebe um contingente menor de financiamento em relação às outras áreas da saúde. E dizer que assim, eu fiquei muito feliz de ouvir a professora Cândida, assim, é inspirador ver a integração entre a pesquisadora e a enfermeira, né, e como as teorias de médio alcance, eu acho que a gente fala pouco na graduação, professora Cândida, eu queria ouvir de você como que é aí na UFS, que aqui na enfermagem, a gente fala mais das teorias de grande alcance na graduação, pelo tempo também das disciplinas, né, carga horária teórica. E ouvir você falar assim, de como as teorias de médio alcance elas podem aproximar assim, né, a teoria aos contextos da ponta, né, dos desafios que o serviço de saúde impõe assim, aos profissionais de enfermagem, é muito instigante e inspirador. Assim. Eu fico pensando em vários contextos que a enfermagem está integrado, que a gente poderia utilizar, assim, né, fazer a utilização de teorias de médio alcance para tentar aproximar a teoria do serviço. Né? Eu acho que isso também, a gente fala às vezes das grandes teorias, mas às vezes vê pouca aplicação no contexto prático, né, essencial. E ouvir você assim, é muito inspirador e deixa a gente bastante instigado para pensar assim, novas investigações, acho que é inesgotável. A enfermagem precisa produzir e precisa divulgar. E você mostra isso muito claro, assim. Grandes publicações, um grupo com uma produção volumosa, acho que assim, realmente foi muito bom ouvi-la essa noite. Deixa eu te falar, o que a gente tem feito. Como eu te falei, né, é porque eu acabei de entrar na disciplina no segundo período, que é processo de cuidar em saúde. Então, lá no segundo período é a disciplina que discute as teorias de enfermagem. Aí, logo que eu e a professora Mariana Rabelo, que estamos nessa disciplina, a professora Mariana já estava, e eu entrei agora, né, que eu saí da coordenação, que eu estava na coordenação do programa de mestrado profissional. E aí, na minha chegada, a primeira coisa que eu falei para ela foi, professora, o conteúdo programático está bem bacana. Eu posso fazer uma sugestão só para a gente fazer uma mudança? Aí ela riu. Aí ela falou, pode, Cândida, claro que pode. Eu falei, eu posso tirar aqui umas 4 teorias de grande alcance e colocar assim, 4 teorias de médio alcance para os alunos conhecerem? Aí ela falou, claro, vamos colocar. E aí, essa foi a primeira coisa que a gente fez. Então, os alunos do segundo período vão conhecer a teoria interativa de amamentação, a teoria produzida pela Sinara, que é a teoria de reabilitação cardiovascular, a teoria produzida pelo Rafael, que é a teoria do risco glicêmico, né? do índice glicêmico, e a teoria produzida pela Ana Paula, que é a teoria do ressecamento do olho. Então, acho que esse é o primeiro movimento, é a gente começar a estudar as teorias de médio alcance, pelo menos as dos brasileiros, né? Porque existem milhares de teorias de médio alcance, a gente conhece algumas, às vezes as pessoas não se atentam, por exemplo, a teoria de conforto de Cocalba é uma teoria de médio alcance.
A teoria de promoção da saúde da Nola Pender é uma teoria de médio alcance, né? A gente já tem algumas teorias de médio alcance sendo utilizadas e até utilizadas em pesquisas no Brasil, mas às vezes a gente não teve a oportunidade de estudá-las. Eu falo o seguinte: teoria é uma coisa que a gente precisa estudar sempre, e é o arcabouço teórico da enfermagem, né? Então, a gente precisa estudar, a gente precisa saber defender as nossas teóricas, né? Por quê? Porque as pessoas fazem uso dos conhecimentos da enfermagem sem atribuir, né, o devido crédito à enfermagem. Haja visto aí quem for da área neonatal, né, se vocês forem ler o programa de humanização do recém-nascido prematuro de baixo peso, ali, em todas as linhas, está escrito os conceitos e pressupostos de Levine, de conservação de energia. Mas não tem uma linha falando de Levine. Se vocês pegarem o protocolo de cuidados paliativos, é cuidado de enfermagem fundamental, certo? Igualzinho o livro de notas de Florence Nightingale. Igualzinho, só muda os termos e a forma de escrever, porque Florence escreveu em 1800. Nós estamos lendo agora cuidados paliativos no século 21. E quando você lê a abertura do protocolo de cuidados paliativos, é para qualquer profissional de saúde. Então, isso a gente precisa se preocupar, porque cuidados de enfermagem fundamental é a base da enfermagem. Tá certo? Então, é isso que a gente tem feito, introduzido e colocado para os nossos alunos estudar um pouquinho. Tá certo? Sensacional, professora. Muito bom ver assim, teóricos brasileiros sendo integrados na disciplina. Eu acho que esse é um caminho muito importante, né? Porque a gente dá muito valor ao que vem de fora e pouco valoriza o que a gente produz, né? Acho que esse exercício que vocês estão fazendo aí é muito admirável. Obrigado. Eu que agradeço. Ô, Cândida, eu quero agradecer também, viu? Maravilhoso, adorei, né, te ver e eu te ouvir. Uma delícia para os alunos, eu acho perfeito, né? Essa né, visão tão clara que você tem, né, das teorias, a importância, né, da utilização do preferencial teórico de enfermagem, da valorização dele, né, e da incorporação, né, no ensino, na prática, na pesquisa. Então, eu acho né, muito claro, muito gostoso, muito obrigada, viu? Obrigada, Taninha. Eu que Beijo grande. Também. É linda. Queria agradecer também, né, a oportunidade, né, e para a gente que é específico da saúde das mulheres foi muito bom. Já usava, mas não dessa forma. Então vai ajudar muito que o grupo aí chegar com a gente vai poder contribuir também. Obrigada, Cândida, obrigada os alunos aí pela iniciativa. Obrigada, Eunice. Eu que agradeço. Então, acho que a gente pode... Tem alguma dúvida? Mais alguém quer perguntar? Se alguém tiver mais alguma dúvida... Sinta-se à vontade para aproveitar esse espaço de troca. Se não tiver, daqui a pouco a gente quer tirar uma foto, né? No final, se alguém quiser abrir as câmeras. Vou encerrar a gravação, primeiro agradecendo a professora pela disponibilidade e por essa excelente exposição. Acho que a gente vai te chamar em outros contextos, professora, para discutir saúde da criança Com também. certeza. Acho que, assim, muitos elementos que não se esgotam hoje, então foi muito rica mesmo a sua exposição, tá? Vou parar a gravação, então.